o propósito de Deus chega a um grandioso clímax. O propósito final de Jeová já estava definido desde a fundação do mundo. Qual era o propósito de Jeová? Era permitir que o ser humano pudesse fazer suas escolhas e ser feliz. Jeová deixou dentro do seu propósito que o ser humano tomasse todas as decisões que quisesse durante um longo período, usando todo tipo de governos, todo tipo de religiões, todo tipo de sociedades, com um resultado desastroso. Jeová, dentro do seu propósito, ainda permitiu que seres espirituais interferissem nos assuntos da terra, para mostrar que mesmo estes seriam fracassados. Mas o propósito final de Jeová é que a humanidade viva para sempre na terra com toda a felicidade do jeito que Jeová quis quando os criou. E este propósito irá se cumprir. As atuações de Jeová e de Jesus durante todo o período de 7.000 anos já estavam determinados. Os detalhes de acontecimentos para o cumprimento deste propósito, o Deus cujo nome significa Ele causa que venha a ser, foi agindo de acordo com as circunstâncias que foram se apresentando. Em alguns casos, Jeová providenciou o nascimento de pessoas para cumprir missões específicas, como foi o caso de Isaque, Esaú e Jacó, Samuel, Moisés, Sansão, Davi e também Jesus. Em inúmeros outros casos, Jeová usaria pessoas voluntárias que se apresentariam para servir na equipe de Jeová. Conhecendo o ser humano, é provável que Jeová tivesse previsto que os membros desta nação falhariam muitas vezes e que, alguns séculos depois, Jeová deixaria de governar desta maneira, não tendo daí então mais nenhum representante na terra como governante da parte divina. E iniciaria um período chamado de Tempo Designado das Nações, ou o Tempo Designado dos Gentios, em que ele, Jeová, não teria uma estrutura de reis humanos como representantes dele, deixando as nações exercerem isto na totalidade da terra. Jesus, o Filho amado do Criador, passaria a ser a pessoa-chave, usada por Jeová desde o início da criação, para encabeçar os eventos na história da humanidade, para fazer cumprir o propósito final de Jeová. Jeová confiava inteiramente na lealdade do seu Filho amado. Jesus estaria em todos os cenários, e conforme o tempo passasse, seu papel ficaria cada vez mais importante. Jesus tornou-se, assim, o principal representante de Jeová para com os assuntos humanos durante toda a história da humanidade. Uma das ocasiões mais importantes seria quando fechasse exatos 4.000 anos. Jesus nasceria na terra e seria assassinado, depois de cumprir designações importantes, assim como treinar pessoas para informar a terra das ações futuras de Jeová. Mas Jeová o ressuscitaria para viver novamente nos céus com Jeová e comandar as próximas etapas do propósito divino. Assim, Jesus esperaria ainda mais uns 2.000 anos para começar a governar desde os céus. Durante este tempo, além de se preparar minuciosamente para o reinado, iria também se envolver numa obra magnífica e inspiradora. Ao final de 6.000 anos, Jesus assumiria como rei designado e empossado por Jeová, quando acabassem os tempos designados das nações, ou tempos dos gentios. Agora, novamente, Jeová teria um rei que representaria a ele em relação aos assuntos da terra. Agora, seu rei designado estaria nos céus. Por um pouco de tempo, Jesus reinaria no meio dos seus inimigos, permitindo então que os reis das nações, os reis gentios de todas as nações, ainda exercessem todo tipo de governo sobre o planeta. Jeová declarou ao meu Senhor, Jesus: "Senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés." Jeová estenderá desde Sião o cetro do seu poder, dizendo: "Domine no meio dos seus inimigos." Salmo 110. Como a primeira ação real de Jesus, Satanás e seus asseclas seriam expulsos dos céus de uma vez para sempre, ficando restrito aos arredores da terra.
após Miguel e seus anjos expulsarem estes seres rebeldes dos céus, é dito: agora se realizou a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Porque foi lançado para baixo o acusador de nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, 10 até o 12. O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, 15. Em outras palavras, o reino do mundo que Deus permitiu dominar sobre a terra durante o tempo designado das nações. Sim, este reino agora se tornou o reino de nosso Senhor, Deus e do seu Cristo. Entraria um período que seria os últimos dias do mundo, do jeito que existiu nos 6.000 anos que o antecederam. Um período de conhecimento excepcional, de expansão de todo tipo de coisas malignas, satanistas, das trevas, inclusive de religiões e doutrinas falsas. Embora fosse em poucas décadas, esta situação iria se agravando cada vez mais até que, para finalizar o mundo que existiu desde o início da raça humana, se acabaria numa grande tribulação final, no final do 6º milênio, antes de começar o 7º. Jesus disse sobre este período: haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem ocorrerá de novo. Mateus 24, 21. Por um pouco de tempo, no final do 6º milênio, Jesus reinaria no meio dos seus inimigos. Isto duraria pouco tempo até que, ao fechar o 6º milênio, Jesus assumiria o controle geral de todo o universo, incluindo a Terra. Mas, neste tempo, no final do 6º milênio, haveria também uma grande obra de divulgação promovido por Jesus, o Rei estabelecido nos domínios celestiais, para informar o globo do que estaria para acontecer. Disse Jesus: mas quem perseverar até o fim será salvo. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, 14. Notou que Jesus falou que haveria uma divulgação mundial das boas notícias a respeito do reino. Sempre que a Bíblia fala do reino futuro de Deus, na verdade, ela se refere ao reino messiânico de Jesus, que durará 1000 anos. Jesus ensinou seus discípulos a orar, pedindo este reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Mateus 6:10. Em pouquíssimo tempo viria o fim. Jesus, o Rei dos céus, acabaria com todas as formas de governo da face da terra, político, religioso e comercial. Sim, aconteceria o Armagedon, a guerra de Deus, a guerra para acabar com todas as guerras. A Bíblia assim descreve: vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Também os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos. Da boca dele se estende uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Ele as pastoreará com vara de ferro. Além disso, ele pisa o lagar da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Na sua roupa, sim, sobre a coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 15 e 16. O profeta Daniel, muitos séculos antes, já havia profetizado: nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Daniel 2, 44.
Nesta etapa do propósito de Jeová, o Rei Jesus aprisionaria todos os seres espirituais iníquos para ficarem inócuos pelos últimos 1000 anos de restabelecimento de todas as coisas. Os iníquos espirituais, anjos rebeldes, ficarão fora de circulação por 1000 anos. O 7º milênio começa então. No início do 7º milênio, Jesus traria de volta pela ressurreição aqueles que Jeová julgou dignos de uma chance de viver num paraíso, para que possam demonstrar que são aptos para viver para sempre na terra. Pode ser que sejam bilhões de pessoas. Todas as profecias referentes ao paraíso na terra se cumprirão então. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Salmo 37, 11. Ele acabará com a morte para sempre, e o soberano Senhor Jeová enxugará as lágrimas de todo o rosto. Isaías 25, 8. Naquele tempo se abrirão os olhos dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Naquele tempo os mancos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos gritará de alegria, pois águas vão jorrar no deserto, e correntes na planície desértica. Isaías 35, 5 e 6. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Apocalipse 21, 4. Eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Não construirão para outro morar, nem plantarão para outros comerem. Pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho de suas mãos. Isaías 65, 21 e 22. Durante estes 1000 anos, as coisas realmente serão muito diferentes do que nós conhecemos hoje. Não haverá sistemas humanos dominando a Terra. Não haverá sistemas espirituais desencaminhando a Terra. As pessoas serão transformadas em pessoas muito melhores. Com certeza, não temos a menor ideia de quão diferente será o paraíso, como aqueles que viveram no velho mundo, porque seremos pessoas muito melhores. No final do 7º milênio, após reinar por 1000 anos, Jesus entregará tudo pronto e resolvido para o seu Pai, nosso Criador. Assim a Bíblia descreve: a seguir, o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, depois de ter reduzido a nada todo o governo, toda a autoridade e poder. O último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. Quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, no caso, no final do 7º milênio, após ter reinado por 1000 anos, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. 1 Coríntios 15, 24 até 28. Jeová guarda um segredo sagrado. No Éden, Jeová combinou com seu filho Miguel que iria manter um segredo sagrado até que ele viesse à Terra como ser humano, 4000 anos depois. Assim, Jesus esperaria mais uns 2000 anos para começar a governar desde os céus. Jeová iria fazer uma coisa extraordinária para a humanidade. Aconteceria algo inteiramente novo na criação. Enquanto as pessoas que morreram durante toda a história permaneceriam mortos, esperando a ressurreição no início do 7º milênio para viver na Terra, Jeová iria comprar da Terra um número muito pequeno de pessoas leais para ajudar seu filho a governar a Terra lá dos céus. Em 2 ocasiões, a Bíblia chega a chamar estes de nova criação, porque realmente era algo novo da parte do Criador. 2 Coríntios 5, 17 e Gálatas 6, 15. Mas Jeová só poderia começar a comprar estas pessoas após a ressurreição de Jesus, porque o sacrifício de um homem perfeito garantiria o pagamento justo para que essas pessoas fossem compradas, ou seja, pudessem morrer e serem então ressuscitadas como um corpo espiritual para viver nos céus, assim como Jesus também foi. O apóstolo Paulo descreve:
Mas o fato é que Cristo foi levantado dentre os mortos, sendo as primícias dos que adormeceram na morte. Pois, visto que a morte veio por meio de um homem, a ressurreição dos mortos também vem por meio de um homem. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos receberão vida. Mas cada um na sua própria ordem. Como primícias, Cristo, e depois os que pertencem a Cristo durante a sua presença. 1 Coríntios 15, 21 até 23. Como é que os mortos serão levantados? Sim, com que tipo de corpo virão? Deus dá à semente um corpo conforme lhe agrada, e dá a cada uma delas um corpo próprio. Há corpos celestiais e corpos terrenos. 1 Coríntios 15, 35. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado perecível, o corpo é levantado imperecível. Semeado corpo físico, é levantado corpo espiritual. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem pode o que é perecível herdar o imperecível. Pois, visto que é perecível, tem de se revestir do que é imperecível, e isto que é mortal tem de se revestir do que é imortal. 1 Coríntios 15, 50 até 53. Jeová não usaria anjos para reinar com Jesus, mas escolheria 144.000 pessoas nos últimos 2.000 anos que antecederia o último 1.000 anos. Ou seja, desde que Jesus foi ressuscitado até o fim dos 6.000 anos. Estas pessoas seriam ressuscitadas um pouquinho antes de Jesus começar a reinar sobre a terra e dar o início ao reinado de 1.000 anos. Portanto, santos irmãos, participantes da chamada celestial, disse o apóstolo Paulo em Hebreus 3, 1. Este pequeno grupo de pessoas escolhidas pelo seu Pai, Jeová, seriam ressuscitadas com corpos espirituais para viverem nos céus. Sob o comando do Rei Jesus, eles fariam o julgamento final das nações e destruiriam todos os sistemas idealizados por humanos totalmente fracassados, para daí então eles, Jesus Cristo e 144.000, começarem a reinar por 1.000 anos. A profecia de Daniel, em forma de uma visão, foi a seguinte. Continuei olhando nas visões da noite, e vi alguém parecido com um filho de homem vir com as nuvens dos céus. E ele obteve acesso ao Antigo de Dias, e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Mas os santos do Supremo receberão o reino, e eles possuirão o reino para sempre. Sim, para todo o sempre. Daniel 7, 13, 14 e o 18. O apóstolo João fazia parte deste grupo de pessoas. Veja o que ele escreveu às 7 congregações da época dele. Aquele que nos ama fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Apocalipse 1, 5 e 6. Sempre que a Bíblia fala de um povo, um grupo de pessoas que teria posse de um reino e que seriam sacerdotes que reinariam sobre a terra, ela se refere a apenas um grupo de pessoas, que são os santos do Supremo, e que só foi possível estes serem comprados da terra e estarem com Jesus nos céus reinando sobre a terra, devido ao sacrifício de Jesus. Como diz o apóstolo João, foi Jesus que fez deles um reino sacerdote para o Deus e Pai de Jesus. O apóstolo Paulo também era deste grupo, e ele disse: mas a nossa cidadania está nos céus, Jesus Cristo, que transformará nosso corpo humilde e o tornará como o seu corpo glorioso. Filipenses 3, 20 e 21. O corpo destes 144.000 santos do Supremo terão um corpo glorioso, assim como Jesus também teve após a sua ressurreição, quer dizer, um corpo espiritual para viver nos céus. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Além disso, se vocês pertencem a Cristo, são realmente a descendência de Abraão. Gálatas 3, 16 e 29. A ressurreição e suas etapas. Então, ao fechar 4.000 anos, Jesus nasceria na terra, morreria
Jesus seria o primeiro a ser ressuscitado para nunca mais morrer. 2000 anos depois, no dia que Jeová empossasse oficialmente seu filho como rei e iniciasse os serviços reais nos céus, pouco antes de iniciar a marca do início do 7.000 anos, Jeová começaria a ressuscitar estes santos do Supremo, comprados da terra, desde a ressurreição de Jesus até os últimos dias, por volta de 2000 anos, para daí estarem nos céus, com Jesus reinando. Sim, a ressurreição aconteceria em categorias. Primeiro Cristo, depois os 144.000 comprados da terra, pouco antes de começar os 7.000 anos, pouco antes do Armagedon. E finalmente, em terceiro, os bilhões que viveram na terra e morreram serão ressuscitados no início do 7º milênio, depois do Armagedon. Pessoas que viveram antes de Jesus, desde a criação no Jardim do Éden, por volta de 4.000 anos. Essas pessoas nenhuma delas não foram para o céu quando morreram. Nenhuma delas não puderam ser beneficiados com o valor do sangue de Jesus, pois este ainda não tinha vindo à terra. Então, eles permanecem mortos até hoje. Como exemplo, uns 600 anos antes de Jesus, o anjo disse a Daniel: "Quanto a você, você descansará, mas no fim dos dias se levantará para receber a sua porção." Daniel 12:13. Pessoas que viveram desde o início da humanidade até a vinda de Jesus tinham esperança de voltarem dentre os mortos para viver uma nova vida na terra. Não passava jamais na cabeça deles que poderia um dia vir a existir esta possibilidade de um ser humano um dia viver nos céus. Algumas nações acreditavam que os espíritos dos mortos iriam viver em alguma outra vida. Mas não é o caso aqui de serem ressuscitados para viver nos céus junto com o verdadeiro Deus. Davi viveu uns 1000 anos antes de Jesus. O apóstolo Pedro, após a morte e ressurreição de Jesus, ele disse: 1000 anos após a morte de Davi. Ele disse: o patriarca Davi, ele morreu e foi enterrado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Pois Davi não subiu aos céus. Atos 2, 29, 34. Nenhum homem subiu ao céu, disse Jesus em João 3,13. Não, nem Enoque, nem Elias, porque a ressurreição só poderia começar após a morte e ressurreição de Jesus. Todas as pessoas que viveriam depois da ressurreição de Jesus e não foram escolhidos por Jeová para compor os santos do Supremo, 144.000, sim, todas essas demais pessoas continuariam mortas, esperando a ressurreição. Todas as ressurreições, com perspectivas ou expectativas de não morrer mais, só poderiam acontecer após a ressurreição de Jesus, que foi o primeiro. Segundo, depois seriam os 144.000, 2.000 anos depois de Jesus. E finalmente, em terceira etapa, finalmente todos os demais da humanidade. Jesus disse, num discurso a multidões: "Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai. Eu o ressuscitarei no último dia." João 6:39 e 40. Quando Lázaro morreu, Jesus disse à irmã dele: "Seu irmão se levantará." Marta respondeu: "Sei que ele se levantará na ressurreição, no último dia." João 11, 23 e 24. Todos os demais, que não fazem parte dos 144.000, serão ressuscitados no último dia, no início do 7º milênio, e vão se juntar aos que passaram vivos pelo Armagedon. No livro de Apocalipse, o apóstolo João disse que estava no dia do Senhor, que se refere ao 7º milênio. Esse também é considerado como o último dia onde acontece a ressurreição. Durante o reinado de 1000 anos, a terra será levada à condição original, pura e perfeita. Quem poderia imaginar uma coisa desta? Que Jeová iria ressuscitar pessoas com um corpo espiritual, invisível, como os anjos, para viverem nos céus e ainda mais, reinar com Jesus sobre a terra. Era por isso que os profetas, como Daniel, Ezequiel, assim como os israelitas, tinham dificuldades para entender quando Jeová falava sobre este assunto. Tanto que era um segredo sagrado, que só seria revelado por Jesus Cristo e pelos apóstolos logo em seguida.
Mesmo os apóstolos tiveram dificuldades de entender no início. Veja a dificuldade que teve Nicodemos, um líder religioso. Jesus lhe disse: Digo-vos com toda a certeza, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Nicodemos lhe perguntou: Como um homem pode nascer quando já é velho? Será que pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Como essas coisas são possíveis? Jesus disse: Se eu lhes falei de coisas terrenas, e mesmo assim vocês não acreditam, como acreditarão se eu lhes falar de coisas celestiais? Nesse caso, se referindo à morte e ressurreição com um corpo espiritual. O livro de João, capítulo 14, mostra as dificuldades dos apóstolos em entender o assunto. Na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. Vou embora para preparar um lugar para vocês. Tomé lhes disse: Senhor, não sabemos para onde vai. Outro perguntou: Senhor, o que aconteceu que o Senhor pretende se mostrar claramente a nós e não ao mundo? Ainda assim, Jesus continuou explicando o possível e necessário nos capítulos 15 e 16. Jesus falava de sua própria ressurreição com corpo espiritual. E mais tarde, séculos depois, os discípulos também seriam ressuscitados da mesma forma. Mas Jesus, percebendo esta dificuldade, deu várias outras instruções práticas para eles e deixou claro que eles iriam entender dias depois. Uma administração com mínimo de intervenções. Há um resumo do que Jeová decidiu lá no Éden sobre futuras ações divinas envolvendo inúmeras pessoas no capítulo 1 da carta aos Efésios, dirigidas a estes 144 mil. Visto que nos escolheu para estar em união com Ele, com Jeová, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem defeito diante dele em amor. Pois ele, Jeová, predeterminou que fôssemos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o seu agrado e sua vontade, para o louvor de sua gloriosa bondade imerecida, e que ele nos concedeu bondosamente por meio do seu Filho amado. Por intermédio dele, temos o livramento por resgate, por meio do sangue dele, de Jesus, sim, o perdão das nossas falhas, segundo as riquezas de sua bondade imerecida. Essa bondade imerecida ele nos deu abundantemente em forma de toda sabedoria e entendimento, por nos fazer saber o segredo sagrado da sua vontade. Segundo o seu agrado, ele mesmo determinou o propósito de estabelecer uma administração quando se completassem os tempos determinados, para reunir no Cristo todas as coisas nos céus e as coisas na terra. Sim, nele, com quem estamos em união e fomos designados herdeiros, tendo sido predeterminados segundo o propósito daquele que realiza todas as coisas de acordo com o que a sua vontade determina, a fim de que servíssemos para o louvor de sua glória, nós que fomos os primeiros a esperar no Cristo. Efésios, capítulo 1. Jeová não predeterminou a vida de cada um, pois nem sabia quem iria nascer e o que faria cada um em sua vida, mas ele predeterminou os eventos e que pessoas seriam escolhidas pelo seu desejo sincero de participar nesta administração. Jeová não ficaria cuidando da vida de cada ser humano, mas teria um registro detalhado e completo de cada pessoa para ressuscitar o mesmo ser humano. Também, Jeová não ficaria todo o tempo interferindo e arranjando as coisas. Séculos passavam, e Jeová sempre fazia o mínimo de interferências. Mesmo nas pessoas que ele escolhia como seus representantes, como os profetas e os reis, ele, Jeová, só usava seus talentos o mínimo. Eles continuavam pecando, falhando como seres imperfeitos, muitas vezes amedrontados, alguns orgulhosos, sim, como seres humanos.
Mas Jeová levava em consideração usar mais aqueles que tinham o desejo de servir e talentos para a necessidade específica da ocasião. Como exemplo, podemos citar um dos homens mais mansos da terra em sua época, chamado Moisés, que conduziu pacientemente uma nação. A pessoa podia ser um bom estrategista, ou muito manso, ou muito decidido, ou um bom influenciador para encorajar outros, ou poeta, ou conhecedor da criação de ovelhas, ou alguns guerreiros. Toda a história da humanidade esteve sob o controle do maior estrategista do universo. Nada pega ele de surpresa. Antes de qualquer coisa acontecer, Jeová já tinha previsto e tinha uma ação apropriada e exata. Ele, também Jesus e os anjos, têm em mente toda a programação de eventos durante toda a história da humanidade. Cada detalhe, o tempo e o modo para cada ação e todas as reações possíveis. Tudo esteve e está sob seu controle. Ele, Jeová, é o mais bondoso, amável e compreensivo ser que existe. Voltemos à história de Jó. Assim acaba esta história. Depois de Jó ter orado pelos seus amigos, Jeová acabou com a tribulação de Jó e restaurou a sua prosperidade. Jeová lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e suas irmãs, todos os seus antigos amigos foram visitá-lo e tomaram uma refeição com ele na sua casa. Assim, Jeová abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também teve mais 7 filhos e mais 3 filhas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e seus netos até a 4ª geração. Por fim, Jó morreu, depois de uma vida longa e satisfatória. No reino milenar, Jó será ressuscitado, e junto com ele serão ressuscitados os 10 filhos que morreram prematuramente, mais os outros 10 filhos que Jeová lhe deu por último. No entanto, não despercebam o seguinte, amados: para Jeová um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. Mas há novos céus e uma nova terra, que aguardamos segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. Novos céus se referem ao governo celestial de 1000 anos. A nova terra é o nosso globo, é o nosso planeta que será revitalizado, renovado. Esta é a nova terra, uma sociedade inteiramente nova de pessoas justas e felizes e tementes a Deus. Não se refere exatamente ao globo, ao planeta, mas a um planeta cheio de pessoas. A nova terra é esta sociedade de pessoas restauradas àquela condição original lá do Éden. Então Jeová me respondeu ao profeta Abacuque quando ele perguntou: até quando, Jeová, teremos que ver a maldade? Escreva a visão e registre-a de modo claro em tábuas, para que aquele que a ler em voz alta possa fazê-lo com facilidade, pois a visão ainda é para o tempo determinado. Ela avança rapidamente para o seu fim e não mentirá, mesmo que demore. Continue na expectativa dela, pois se cumprirá sem falta, não se atrasará. Abacuque 2:3. Certamente a visão que não se atrasará,
que se cumprirá sem falta, se refere aos eventos do final do 6º milênio e depois do 7º milênio inteiro, quando a terra será transformada num paraíso. Abacuque foi um dos escritores da Bíblia. Ele mesmo não tinha a ideia geral do propósito de Jeová, mas escreveu o que o Criador orientou. Mais de 40 escritores que viveram durante uns 1600 anos. Muitos nem se conheceram. Escreveram sob inspiração divina sobre o propósito de Jeová, sem entender exatamente seus pormenores. Somente após o fim da escrita, após a escrita do último livro e o agrupamento deles, foi possível ter uma visão mais clara do mesmo. Mas, ainda assim, só entenderão todos os detalhes aqueles a quem Jeová quiser revelar. Muitos farão uma busca, disse o anjo a Daniel, e o conhecimento verdadeiro se tornará abundante. E os maus farão o que é mau, e nenhum dos maus entenderá. Mas os que têm discernimento entenderão. Daniel 12, 4, 8 até o 10. O vídeo Uma Nação Santa e o Segredo Sagrado irá mostrar os textos que falam das etapas do cumprimento do propósito de Jeová e das atividades de Jesus como rei com a Nação Santa, que são os santos do Supremo. São muitos textos, por isso não foram mostrados neste vídeo. Antes, porém, já nos próximos vídeos, estudaremos alguns eventos específicos da história antiga da humanidade. Veremos as interferências do Criador nos assuntos humanos, que necessidade houve e como Jeová procedeu. No entanto, estamos estudando a série sobre a relação entre Jeová Deus e Jesus Cristo. Então, em seguida, estaremos considerando o seguinte tema: quem é Jesus e quem é Jeová? Jesus existiu mesmo?